Você já sentiu aquele arrepio na espinha ao ouvir uma história que parece impossível de ser real? Aqui, no canal Locra, você não só vai ouvir como viver essas histórias. Eu sou Ícaro Moura, o seu guia pelo desconhecido, onde mistérios sombrios e enigmas fascinantes esperam por você. Prepare-se para explorar o mundo de os segredos, fenômenos inexplicáveis e segredos que desafiam a lógica. Cada vídeo é uma viagem ao inesperado, e garanto que você não vai conseguir parar de assistir. Curta, comente e inscreva-se para nunca perder uma história que vai mexer com a sua mente e com o seu coração. História: Os Segredos. Capítulo 2: Cães Sem Dono. Parte 1. Quando a ordem interveio no último instante, o destino do trio foi selado para sempre. Em vez de seguirem para o agitado lago de Ozarks, eles foram enviados para Isla Moor, uma ilha cercada de mistérios e situada na costa do condado de Essex, Inglaterra. Conectada ao continente apenas por uma estrada que emerge com a maré baixa, Isla Moor é um lugar onde o oceano dita o ritmo da vida. Um cálculo errado na travessia pode deixar alguém preso ali, à mercê das marés, até que as águas recuem novamente. Com 383 km² e uma população de cerca de 10 mil habitantes, Isla Moor é um lugar de contrastes. Apesar de sua cidade principal, com infraestrutura bem desenvolvida, grande parte da ilha é dominada por uma densa floresta ancestral, conhecida como Selva de Cairnwood. Essa vasta floresta cobre quase metade da ilha, com árvores tão altas que seus topos se perdem na neblina. Trilhas sinuosas desaparecem em meio ao emaranhado de musgo e sombras, e rumores antigos sugerem que ninguém deve se aventurar muito longe, especialmente à noite. A floresta é interrompida por montanhas escarpadas que cortam o horizonte, suas encostas íngremes frequentemente cobertas por neblina, escondendo cavernas e formações rochosas que alimentam as lendas locais. Nas bordas da ilha, praias de areia dourada dão uma falsa sensação de acolhimento. Embora algumas áreas sejam usadas por turistas, muitas dessas praias são ladeadas por falésias perigosas ou enseadas traiçoeiras onde as ondas são particularmente violentas. O restante da ilha é composto por áreas não habitáveis, pantanos traiçoeiros, campos rochosos e trechos onde o terreno é tão acidentado que poucos ousam explorá-lo. A cidade principal pulsa com a vida de uma comunidade vibrante que equilibra tradição e progresso. Dois produtos se destacam como os grandes orgulhos locais. O primeiro é o famoso marlin azul defumado, pescado exclusivamente nas águas traiçoeiras da ilha e servido em restaurantes locais ou vendido fresco no movimentado mercado do porto. O segundo é o icônico caramelo da maré, um doce artesanal feito com sal das águas da ilha, cuja receita é guardada a 7 chaves por uma família local. A infraestrutura da cidade é impressionante para seu tamanho. Uma delegacia grande, com capacidade para lidar com desafios locais e regionais, domina a Praça Central, onde também está localizada a prefeitura, comandada pelo mesmo prefeito há quase 4 décadas. O Hospital da Ilha, conhecido por sua eficiência e pelos mistérios envolvendo pacientes de casos incomuns, atende moradores e turistas que subestimam os perigos locais. Pequenos negócios, como cafés, livrarias e lojas de artesanato, se esforçam para preservar o charme local, mesmo com redes de franquias tentando se estabelecer. A vida cultural é modesta, mas significativa. Um cinema antigo ainda funciona, exibindo filmes clássicos que conectam gerações, enquanto um drive-in em ruínas oferece um refúgio ocasional para os poucos jovens locais. Uma igreja de pedra envelhecida, com vitrais que brilham mesmo em dias cinzentos, é uma lembrança viva de séculos de histórias e possivelmente segredos sombrios. Isla Moor respira dualidade. A densa floresta parece guardar segredos em suas profundezas, as montanhas abrigam ecos de um passado esquecido, e o mar que circunda a ilha parece tanto proteger quanto prender quem ousa chegar. Para os visitantes, é um lugar de beleza estonteante. Para os moradores, é uma convivência delicada com forças que poucos compreendem. Há algo na maneira como os habitantes olham os recém-chegados, calorosos, mas com um toque de desconfiança, que sugere que nem tudo é o que parece. Como as marés que isolam Isla Moor, há forças invisíveis trabalhando em suas sombras, forças que prendem não apenas os corpos, mas as mentes daqueles que ousam permanecer. A ilha tem seus segredos, e não há dúvida de que eles estão esperando, como predadores na floresta, para serem revelados. Depois de uma rápida parada no departamento do xerife local, uma cortesia forçada para apresentar suas credenciais,
O trio logo percebeu que haviam mergulhado em um verdadeiro circo. O xerife e sua equipe eram o retrato da incompetência, agindo como se seus anos de treinamento tivessem vindo de maratonas de séries de investigação e não de uma academia policial real. Entre trocas de olhares céticos, eles tiveram que manter a compostura enquanto eram apresentados como agentes federais, uma pesquisadora do Centro de Controle de Doenças Contagiosas, CDC, um agente especial do FBI e um estagiário que parecia mais perdido do que qualquer um ali. Apesar da frustração, não saíram de mãos vazias. Aproveitaram o tempo para coletar fragmentos de informações sobre as mortes recentes que haviam deixado a pequena comunidade de Islemoor em estado de alerta. O departamento não ofereceu muito, mas devido à presença de Jason eles conseguiram tirar o melhor de situações assim, captando detalhes nas entrelinhas e nos erros dos outros. Com o apartamento ainda não pronto e exaustos da longa viagem, decidiram explorar a ilha. Não que precisassem desse tour improvisado, mapas e relatórios já haviam pintado um quadro claro do lugar. Mas sentir a atmosfera de Islemoor pessoalmente, observar a cidade pequena e seus habitantes com os próprios olhos, era algo que nem a melhor pesquisa poderia substituir. As ruas eram estreitas, pontuadas por lojas locais e construções que carregavam o peso do tempo. Aqui e ali, olhares curiosos o seguiam, alguns desconfiados, outros claramente fascinados com a presença de forasteiros. Entre o verde sufocante das árvores e o cinza ameaçador do céu, havia algo quase palpável no ar. Era como se a própria ilha estivesse observando, avaliando, esperando. Enquanto dirigiam pelas estradas sinuosas, uma sensação incômoda começou a se instalar. Algo naquele lugar não fazia sentido, e não era apenas o departamento de polícia. A luz do crepúsculo refletia no lago escuro, tingindo a superfície com tons de laranja e dourado. Nina estava à beira da água, os braços cruzados sobre o peito em um gesto de quem tenta se proteger, mas não do frio. Seus pensamentos dançavam desordenados, um turbilhão de emoções que ela não conseguia silenciar. Que droga! Murmurou para si mesma, chutando uma pedrinha. O susto veio em seguida. Jason! Ela quase tropeçou ao vê-lo tão perto, ao seu lado, como se tivesse surgido das sombras. Ele parecia esculpido à mão sob a luz morna do entardecer. Seus olhos verdes, afiados e vigilantes como os de um leão, cravaram-se nos dela com intensidade. Era o tipo de olhar que fazia você questionar o que ele sabia sobre você, ou pior, o que você não sabia sobre ele. O sobretudo preto quase se fundia com o cinza do crepúsculo, enquanto pedaços de pão voavam de seus dedos com a precisão de alguém que sabia o valor de cada movimento. Os patos, famintos e impassíveis, avançavam com a organização de um pequeno exército. Havia algo hipnotizante ali, mas Nina não tinha certeza se era por causa das aves ou dele. Ela estreitou os olhos, tentando ocultar a estranheza que o rapaz provocava. "De onde você saiu?" Nina perguntou, forçando a voz a soar firme. Jason ergueu os olhos, e o sorriso enviesado que se formou em seus lábios era como um golpe direto no estômago de Nina. Era um meio sorriso que ela conhecia bem demais, aquele que não entregava nada, mas ao mesmo tempo parecia carregar o mundo. Não era caloroso o suficiente para acalmar o turbilhão dentro dela, mas também não era frio o bastante para afastá-la. Era simplesmente desconcertante. Como um quebra-cabeça perfeitamente montado, cada peça no lugar, mas sem pistas claras do que representava. E Nina sabia que sempre foi assim com ele. Jason tinha um talento cruel para oferecer apenas o suficiente, um vislumbre, uma sugestão, deixando o resto à mercê da imaginação de quem ousasse tentar compreendê-lo. E agora, enquanto aquele sorriso pairava entre eles como uma ponte instável sobre um abismo, ela se perguntava: ela realmente queria decifrá-lo? Queria mergulhar mais fundo naquele mar de incertezas? Ou seria mais seguro virar as costas e fugir antes que fosse tarde demais? "Eu já estava aqui antes de você", respondeu, sem pressa. O tom casual carregava uma leve ironia que a irritou mais do que deveria. Alimentar os patos ajuda a pensar. Nina piscou, confusa. Como assim ele estava aqui? Ela não tinha percebido, e isso não era algo que acontecia com frequência. Seus olhos viajaram para os pedaços de pão que ele lançava na água. Os patos disputavam cada migalha com uma energia voraz. "Não sabia que você tinha esse lado sensível", provocou, o meio sorriso ensaiado em seu rosto. Jason não respondeu. Apenas virou o rosto na direção dela,
devagar, como se cada movimento fosse pesado demais para ser feito. Quando seus olhos finalmente se encontraram, Nina sentiu o ar ao seu redor ficar mais gelado, como se o olhar dele tivesse o poder de congelar não apenas o ambiente, mas também os sentimentos que ela guardava. Eles já haviam sido algo, uma vez, um nós que existia em outra era, outra realidade. Agora, o que restava eram fragmentos desconexos, memórias espalhadas como cacos de vidro refletindo um passado que parecia impossível de alcançar. Naquele instante, enquanto o encarava, ela buscou desesperadamente no rosto dele alguma faísca do garoto que ela havia amado, aquele que sonhava alto, que ria como se o mundo fosse dele e que, por um breve momento, foi. Mas ele não estava mais ali. O Jason diante dela era outro. Um homem moldado pela dureza do tempo e pela sombra pesada da herança dos Barnes. Aquele nome, aquela maldita herança, era como se cada pedaço dele tivesse sido esculpido por expectativas e responsabilidades que sufocavam, apertavam até não sobrar espaço para quem ele realmente era. Nem todos os patos voam para o sul durante o inverno, comentou ela, quase como uma desculpa para preencher o silêncio que surgiu entre eles. Uma vez sabe tudo, sempre sabe tudo. O devolveu com um sorriso um pouco mais caloroso, arqueando uma sobrancelha. Nina revirou os olhos, mas não conseguiu evitar que um sorriso curto escapasse. Jason tinha esse efeito sobre ela, e ela odiava isso. Ele voltou a olhar os patos, mas Nina continuava observando-o de canto de olho. Era o jeito dele, contido, controlado, como se o mundo inteiro fosse um jogo e ele o único jogador que sabia todas as regras. Não era o tipo de beleza que fazia cabeças girarem, mas havia algo no mistério de sua postura, na maneira como cada palavra parecia calculada, que a desestabilizava, que a fazia ficar hipnotizada. Esta cidade é calma demais, comentou ele, quebrando o silêncio. Fácil demais. Aposto que todo mundo sabe tudo sobre todo mundo. Depende do que você quer saber, respondeu Nina, abraçando a si mesma. Jason observava o lago com uma intensidade que parecia cortar o mundo ao redor. Seu olhar não era de alguém apenas contemplando a paisagem. Era de alguém mapeando cada curva, cada reflexo na água, como se preparasse um plano invisível. Ele era metódico, calculista, e essa aura de controle absoluto o fazia parecer intocável. Para Nina, no entanto, havia algo mais ali, algo que escapava às linhas perfeitas de sua postura. Um arrepio percorreu sua espinha, mas não era só o toque gelado do ar da noite que começava a envolvê-los. Era a sensação de que alguma coisa, algo indescritível, os observava de volta. Jason parecia alheio ao frio, imóvel e impassível, enquanto ela apertava os braços ao redor do casaco fino, tentando conter o desconforto que crescia dentro de si. Ela passou os dedos pelo cabelo curto, mais por hábito do que necessidade, colocando a mecha atrás da orelha. Era um gesto inútil, mas oferecia um breve consolo ao caos que sentia. Seus pensamentos, por outro lado, eram um turbilhão. Cada pedaço dela queria que Jason simplesmente se voltasse para ela, rompendo aquele silêncio, quebrando a distância. Um toque, um movimento, algo que a tirasse da dúvida constante que pesava entre os dois. Ela podia fazer isso, sabia disso, não era de hesitar, e nunca teve medo de tomar a dianteira. Mas Jason tinha uma forma de ser que congelava qualquer impulso. Ele não era apenas distante, era como uma fortaleza erguida contra tudo e todos. E estragar a frágil harmonia que mantinha a equipe unida era um risco grande demais, mesmo para o fogo que queimava dentro dela. Havia uma tensão palpável entre eles, uma energia invisível que vibrava no silêncio, prendendo cada palavra antes que pudesse ser dita. Era o tipo de coisa que pairava no ar, sufocante, pesada, mas frágil como vidro. Um passo em falso, uma palavra errada, e tudo poderia explodir, despedaçando o que quer que ainda existisse entre eles. Ou talvez, simplesmente, sumisse no vazio, como se nunca tivesse estado lá. Nina abriu a boca, hesitante, procurando algo, qualquer coisa, que pudesse quebrar aquela barreira sem derrubá-los no precipício. Mas antes que sua mente pudesse formular uma frase, o silêncio foi rompido. Um grito, agudo e aterrorizado, cortou o ar como uma lâmina, ecoando pelo lago e pelas árvores ao redor. Nina sentiu seu corpo se enrijecer, o coração disparar. Jason já estava em movimento,
Os olhos antes tão impassíveis agora alertas, afiados. Ele não hesitou. E ela percebeu, com um nó na garganta, que aquela tensão entre eles seria forçada a esperar. Se é que haveria tempo para resolvê-la. Que? O Guilherme gritou, agitando os braços como se fosse espantar os patos que descansavam à beira do lago. Em uma sinfonia desordenada de asas e grasnados, os pássaros voaram para longe, deixando o silêncio ferido em pedaços. Jason soltou um suspiro longo, carregado de exasperação. Eu juro, salva pelo gongo, murmurou Nina, mais para si mesma do que para ele, a frase escapando como um pensamento alto demais. Guilherme se aproximou, ofegante, com um sorriso que parecia pedir perdão antes mesmo que alguém reclamasse. Era aquele tipo de sorriso desarmante, como se soubesse exatamente o quanto irritava, mas usava isso como escudo. O apartamento está pronto. Parece que prepararam tudo pra gente, anunciou, gesticulando como se tivesse acabado de salvar o dia. Jason não respondeu. Apenas lançou um último olhar ao lago, os olhos carregados com algo que Nina não conseguiu decifrar. Quando se afastou, a frase veio seca, sem espaço para discussão. Está anoitecendo. Não podemos ficar na rua. A urgência na voz dele fez algo dentro de Nina se contorcer, mas ela não gostava de ser conduzida como uma peça no tabuleiro dele. Parou, cruzando os braços, desafiadora. Ao porquê? Jason congelou no lugar, virando apenas o suficiente para encará-la por sobre o ombro. Sua expressão era inabalável, os olhos sombrios. Porque a noite não é amiga de ninguém. As palavras caíram no ar como uma pedra jogada em águas calmas, espalhando ondas invisíveis. Um arrepio percorreu a espinha de Nina, mas antes que ela pudesse pensar em uma resposta, Guilherme, previsivelmente, tomou a dianteira. Ei, eu não sou seu carregador, sabia. Deixei as malas na entrada. Jason bufou, e seus lábios formaram algo que quase parecia um sorriso, se não fosse tão irritado. Você é inútil. Inútil? Escuta aqui, cosplay de Edward Cullen. Eu posso ser pequeno, mas carrego mais peso emocional do que você. O Guilherme disparou atrás de Jason, as palavras escorrendo tão rápidas quanto seus passos. Nina ficou para trás, sem pressa em seguir os dois. Eles eram uma dupla cômica, sempre apostos para trocar farpas. Mas o riso que normalmente vinha dessas cenas não encontrou espaço. Algo estava errado. Foi então que ela percebeu. Um cheiro pesado e metálico começou a se espalhar no ar, agarrando-se às narinas como ferrugem antiga. Nina parou, virando-se instintivamente para o bosque. Os carvalhos, dourados e vermelhos como se queimassem à luz do crepúsculo, pareciam mais densos, mais vivos. Eles formavam um muro entre ela e algo que não conseguia enxergar, mas podia sentir. A inquietação em seu peito cresceu, um tambor batendo fora de ritmo, cada batida mais alta e sufocante que a anterior. Anda logo, Nina, Guilherme gritou à distância. Ainda vou derrubar esse emo gótico com um pato na cabeça. Ela piscou, o som da voz dele puxando-a de volta. Com esforço, forçou-se a virar, afastando o desconforto. Mas algo a fez olhar para trás uma última vez, como se houvesse uma mão invisível segurando seus ombros, sussurrando para não ignorar. O bosque parecia respirar. Era sutil, mas o movimento estava lá, um ondular estranho entre as sombras e a luz. O tipo de coisa que a razão poderia descartar, mas que o instinto jamais ignoraria. Nina apertou os olhos, tentando distinguir formas ou padrões. Nada, mas, no fundo, ela sabia que aquilo era só o começo. O prédio de 3 andares erguia-se como um guardião silencioso no coração da cidade, a poucos passos da delegacia e da prefeitura. Não era apenas uma construção, era um testemunho de tempos passados, envolto por uma aura que tornava impossível ignorá-lo. 3 quadras além, o lago de águas escuras e a floresta ao longe emolduravam sua silhueta com uma mistura de mistério e isolamento, como se o prédio fosse uma ilha de histórias, separada do resto do mundo. A fachada, embora desgastada, ainda mantinha traços de um passado opulento. As janelas altas e arqueadas, com fragmentos de vidro colorido, brilhavam sob o crepúsculo como olhos que pareciam observar os passantes. A escadaria curva que levava à entrada principal era coberta por um delicado manto de musgo, e as rachaduras no mármore contavam histórias de todas as pessoas que já cruzaram aquele caminho. O prédio parecia mais vivo por isso,
como se tivesse absorvido cada fragmento de vida que passou por ali. A porta principal, imponente mesmo com seus entalhes desgastados, tinha algo de enigmático. Não era apenas uma entrada. Era um portal para algo indefinível, uma promessa de que havia mais dentro daquelas paredes do que qualquer um poderia imaginar. Acima, a claraboia em formato de rosácea espalhava a luz do fim de tarde pelos corredores internos, criando sombras inquietantes que pareciam se mover com um propósito próprio. Era o tipo de lugar que fazia as pessoas pararem por um momento e se perguntarem o que havia por trás de cada janela, de cada parede. O prédio, outrora lar de uma abastada família, exalava um charme decadente. A escadaria curva ainda ostentava uma elegância opaca, e o piso de mármore na entrada, agora lascado pelo tempo, sussurrava histórias de dias mais grandiosos. Uma claraboia acima iluminava o interior com a luz fria do crepúsculo, revelando rachaduras que serpenteavam pelas paredes. Apesar da beleza desgastada, o local tinha sido transformado em apartamentos independentes, cada um carregando fragmentos de sua antiga glória. Os três iriam ocupar o segundo andar, enquanto o primeiro andar era habitado pela excêntrica proprietária, Madame Philippa, que dividia seu espaço com uma loja mística. Uma placa dourada na porta proclamava orgulhosamente: Madame Philippa, vidente e profetisa, enquanto o aroma pesado de incenso pairava no ar como um aviso silencioso. Quando Guilherme saiu do apartamento da vidente com as chaves em mãos, sua expressão travessa não demorou a se manifestar. Bom saber que teremos uma profetisa à disposição, comentou, com o tom zombeteiro característico. Vai que precisamos dela para salvar o dia. Nina revirou os olhos, a paciência desgastada. Precisa fazer piada com tudo. Eu achei que sarcasmo fosse meu ponto forte, rebateu ele, arqueando uma sobrancelha. Antes que ela pudesse responder, a porta da loja mística da madame se abriu completamente. Um homem alto e de cabelos grisalhos desordenados saiu, exalando confiança. Seus olhos cor-de-mel varreram o grupo por um breve momento, e ele sorriu para Jason, com uma intensidade que fez o ar parecer mais denso. Guilherme não perdeu a oportunidade. Acho que o Jason arrumou um admirador secreto. Nina olhou para Jason, que estava pálido como uma folha de papel. Você está bem? Parece que viu um fantasma. Ele desviou o olhar, sacudindo a cabeça. Não é nada, respondeu rápido demais. Só achei que reconheci alguém. Mas foi coisa da minha cabeça. Não pareceu coisa da sua cabeça, insistiu Nina, desconfiada. Deixa pra lá, cortou ele, já subindo as escadas. Estou só cansado. Vamos comer alguma coisa. Os quartos eram surpreendentemente modernos, uma discrepância gritante com o restante do prédio. Quando entraram no apartamento, Guilherme franziu o nariz, claramente insatisfeito com o cheiro que tomava conta do lugar. Cara, isso aqui tem cheiro de naftalina misturada com bunda de velho. Jason concordou sem hesitar, arrancando um olhar mortal de Nina. Vocês dois parem de reclamar, Nina disse, exasperada. Escolham seus quartos. Eu vou pedir alguma coisa para a gente comer. O apartamento era funcional, mas longe de luxuoso, algo que os três acharam ideal. Era espaçoso, com quartos individuais que ofereciam privacidade e banheiros com água quente, além de algumas regalias como TVs de tela plana e banheiras. Ainda assim, a mobília antiga e os corredores silenciosos criavam um ambiente que os fazia sentir como intrusos em um lugar esquecido. Jason, meticuloso como sempre, inspecionou o apartamento inteiro. Testou as trancas, verificou as ventilações e calculou mentalmente rotas de saída. Para ele, estar preparado era uma obrigação, e a segurança nunca era negociável. Enquanto isso, Nina já organizava um pedido de comida, ignorando a balbúrdia de Guilherme sobre tacos e nachos. Ela sabia que Jason tinha razão em manter a cautela, mas não podia evitar sentir uma ponta de alívio ao finalmente estarem longe do caos da missão. Ainda assim, havia algo naquele prédio, ou talvez naquela cidade, que deixava uma inquietação no ar. Uma vibração silenciosa, como um presságio sutil, pairava sobre eles. E, mesmo em meio à segurança do apartamento, Jason não conseguia se livrar da sensação de que a Madame Philippa sabia mais do que deixava transparecer. Guilherme surgiu do quarto como um furacão, o tablet dobrável em mãos e a energia de quem acabará de ter uma ideia que mudaria o mundo, ou ao menos o seu pequeno pedaço dele. Estamos abertos para negócios, anunciou, com um sorriso largo,
sua voz ecoando pela casa como uma sirene de caos. Do outro lado, Nina respondeu sem sair do quarto, o tom firme, mas sem perder a leveza que carregava até nas situações mais tensas. Fiz o pedido em um restaurante local. Vou tomar banho. Então fiquem de olho. Não quero perder a entrega. Jason, encostado na mesa da sala, ergueu os olhos do mapa que analisava com atenção quase obsessiva. Ele lançou um olhar para Guilherme, que já estava se jogando no sofá com a graça despreocupada de alguém que sabia que o mundo podia explodir e ainda assim encontraria uma saída. Ok, Guilherme respondeu, os olhos imediatamente presos à tela do tablet. Ele estava tão absorto que seria mais fácil interromper um tornado do que tirá-lo dali. Jason suspirou, fixando o olhar no movimento lá fora. A cidade parecia presa em um silêncio inquietante, como se segurasse o fôlego antes de um grito. Dentro daquele momento suspenso, ele sentiu o peso da situação. 3 pessoas tão diferentes quanto o caos, a determinação e o controle. Peças que nunca deveriam se encaixar, mas que, contra todas as probabilidades, formavam algo funcional. E ali estavam eles, em meio a fragmentos de informações e pressentimentos sombrios, tentando impedir que o mundo fosse reduzido a cinzas. O Círculo Vermelho, uma organização tão impenetrável quanto seu nome, era liderado por um bilionário com ambições que cruzavam a linha do absurdo. Ele não queria apenas poder ou riqueza, ele planejava rasgar o véu entre dimensões e subjugar a humanidade. A ignorância era uma praga que corroía, especialmente porque, para eles, essa luta não era apenas uma questão de salvar o mundo. Era pessoal. Jason balançou a cabeça, buscando afastar algumas memórias. Alguma novidade desde que saímos de Nova York? Perguntou, sem disfarçar o cansaço. Guilherme lançou-lhe um olhar rápido antes de voltar a digitar no tablet. Jason esperava por um comentário idiota, mas, dessa vez, ele permaneceu em silêncio. O silêncio foi quebrado por um som baixo vindo de Guilherme. Seus dedos dançavam na tela, rápidos, certeiros, até que ele parou, os olhos brilhando como se tivesse encontrado ouro. Você achou algo? Afirmou Jason. Seu tom não era uma pergunta, mas uma constatação firme. É, respondeu Guilherme, com a voz carregada de uma excitação quase macabra. Mais 2 mortes. Um homem e uma mulher mais velhos. Foram encontrados perto do lago onde estávamos. Isso foi há 2 noites. Jason se aproximou, a expressão dura como pedra, mas os olhos traziam uma curiosidade aguçada. Ele olhou a tela por cima do ombro de Guilherme. Os relatórios dizem algo útil? Mais ou menos. Guilherme lançou-lhe um sorriso enviesado antes de continuar. Eles foram encontrados como aquele outro homem, mas com uma diferença. Só sobraram pele e ossos. Literalmente, Jason estreitou os olhos, a mente já montando cenários e possibilidades. Isso não combina com os padrões anteriores que Alexandra mencionou. Exato. Guilherme digitou mais algumas vezes antes de olhar de volta para Jason. Até agora, 3 pessoas morreram em Islemoor, e 2 estão desaparecidas. Tudo em menos de um mês. Nina entrou na sala, a toalha ainda nos ombros, como se tivesse pressentido a mudança de tom na conversa. Seus olhos passaram rapidamente de Jason para Guilherme, captando a gravidade da situação. Alguma coisa sobre os corpos? Perguntou, direta como sempre. Os policiais idiotas estão surtando. Guilherme sorriu, um brilho quase travesso no olhar. Enviaram amostras para o CDC. Estão cogitando produtos químicos tóxicos ou uma doença exótica. Nina cruzou os braços, o senho franzido. E não vão encontrar nada. Eles não estão equipados para lidar com isso. Exatamente, disse Jason, olhando para os dois, a calma que exalava escondendo o peso que carregava nos ombros. O que quer que seja, é nossa responsabilidade agora. Guilherme estalou os dedos e lançou um olhar afiado para Jason. Não foi exatamente para isso que viemos até aqui. Ele se inclinou para trás, o sorriso provocador, mas os olhos brilhando com algo mais profundo. Jason olhou para ele por um momento antes de responder, sua voz tão firme quanto uma lâmina bem afiada. E talvez seja exatamente por isso que vamos sair daqui vivos. Horas haviam se passado desde que haviam se reunido, e o clima descontraído do jantar mascarava, mesmo que brevemente, o peso da missão que tinham pela frente. Guilherme, sempre o mais barulhento, estava na 4ª rodada de incredulidade,
raspando os últimos vestígios de guacamole com a ponta de um nacho. Eu simplesmente não consigo acreditar nisso, exclamou mais uma vez, gesticulando exageradamente. Como se já não bastasse me jogarem nessa bagunça com vocês dois. Agora vou dormir no mesmo teto que Jason Barnes. Nina deu um sorriso divertido, recostando-se na cadeira. Isso é bom, né? Provocou, em um tom que não escondia o sarcasmo. Bom. Guilherme apontou o nacho para ela como uma acusação. Você acha isso engraçado? Como você conseguiu namorar um cara desses? Jason, sentado na outra extremidade da mesa, não parecia nem um pouco abalado. Sua expressão permanecia tranquila enquanto cortava seu burrito vegetariano como um cirurgião de primeira classe. Guilherme, chega disso, cortou Nina, a voz com um tom firme, mas sem perder a paciência. Jason não é perigoso. Pelo menos, não para nós. Guilherme arqueou uma sobrancelha e inclinou-se para a frente. É fácil falar isso agora, retrucou Guilherme, mordendo um pedaço de pimenta sem pensar nas consequências. Mas como você garante que ele é inofensivo? Ele já esteve em mais lutas do que você pode imaginar, e nunca perdeu, respondeu Nina com um orgulho quase disfarçado, enquanto jogava um pedaço de tortilla na boca. Guilherme mordeu uma pimenta, pensativo. Então soltou um som sufocado quando o sabor picante começou a arder. Quantas pessoas já tentaram te matar, Jason? Perguntou ele, enquanto procurava desesperadamente por água. Jason finalmente ergueu os olhos, com uma calma que beirava o desconfortável. O mesmo número que falhou. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos sons ofegantes de Guilherme, ainda lutando contra a pimenta. Sério? Como esse cara vem da família mais perigosa do mundo? Disse ele, abanando a boca com as mãos. Porra, ele nem come carne. Jason inclinou levemente a cabeça, analisando Guilherme como quem observa um enigma trivial. Você parece saber muito sobre mim e minha família, comentou Jason, sua voz baixa e calculada, carregada de uma calma quase desafiadora. Mesmo com tão pouco para trabalhar. Claro que sei, retrucou Guilherme, agora com uma garrafa de água nas mãos. Sou o cara da tecnologia. Pesquisei sobre você. Quer saber o que descobri? Nada. Absolutamente nada. Você é um fantasma. Jason não respondeu, apenas deu um sorriso mínimo, que só serviu para alimentar a frustração de Guilherme. Tá, mas mudando de assunto, Guilherme fez um gesto com a colher, agora mais sério. Por que você está aqui? Afinal, Jason inclinou-se ligeiramente para a frente, pegou seu copo de suco e respondeu com a mesma tranquilidade de antes. Minha noiva. A revelação pairou no ar como um trovão abafado. Nina arregalou os olhos, quase derrubando o copo que segurava. Noiva? Repetiu ela, incrédula. Isso, disse Guilherme, rindo enquanto limpava a boca com um guardanapo. Nosso tiranossauro rex herbívoro é um romântico. Não é fofo. É estranho. Cortou Nina, fixando Jason com o olhar. Como assim, noiva? Jason ergueu os olhos e encontrou os dela, sem qualquer hesitação. Você conhece minha família, Nina? Disse, sua voz grave e firme. Meu pai arranjou o casamento. Um acordo entre famílias do submundo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Não faz nem 6 meses que terminamos. Jason não desviou o olhar, mas sua expressão permaneceu impassível, como uma muralha. Há coisas que não posso mudar. Nina desviou o olhar, seus dedos apertando o copo com força. Guilherme, percebendo o peso no ar, entrou em ação com seu humor característico. Rapadura é doce, mas não é mole, hein? Disse, rindo nervosamente. Jason limpou a boca com o guardanapo e decidiu mudar o foco da conversa. E quando vamos agir? Perguntou, olhando para Nina. Ela piscou algumas vezes, voltando à realidade. Vamos ficar alguns dias na cidade. Quero entender o máximo possível antes de fazer qualquer movimento. Certo, disse Guilherme, voltando à sua postura relaxada. E os monstros? Jason deu de ombros e respondeu com simplicidade. Vamos espancar eles. Só isso? Questionou Nina, franzindo a testa. Bem, não exatamente. Jason inclinou-se na mesa, o tom mais sério. Sobreviver será o verdadeiro desafio. Pistolas e granadas podem bastar, ou talvez não. Sempre há complicações, e nem todos sobrevivem às complicações. O clima pesado voltou,
deixando todos pensativos. Foi quando o celular de Guilherme começou a vibrar no bolso, salvando o momento. É minha mãe. Preciso atender, disse ele, levantando-se rapidamente. Quando ele saiu, Nina voltou-se para Jason. Amanhã vou até a delegacia. Vai querer ir? Jason balançou a cabeça, recusando. Vou à floresta. Certo. Acho que vou levar o Guilherme comigo. Jason não respondeu, mas algo em sua postura parecia aprovar a decisão. Nina o observou por um instante antes de perguntar, hesitante. Você gosta dela? Jason ergueu os olhos e a encarou com uma intensidade que parecia perfurar sua alma. Não disse uma palavra, mas Nina sabia. Ela entendeu a resposta sem que precisasse ser dita. Gostou desse capítulo? Espero que tenha se envolvido tanto quanto eu nessa história. Se curtiu, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Aqui, o mistério e a emoção nunca param. Anota aí, toda segunda e sexta-feira, às 12h30, tem uma nova jornada esperando por você. Até lá! E não se esqueça de voltar para descobrir o que vem a seguir.